salvação participar. Fala a Deus, fala a Deus, toca-me com brasas do altar. Fala a Deus, fala a Deus, sim, alegra atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala a Deus, fala a Deus, toca-me com brasas do altar. Fala a Deus, fala a Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Muitos são os que vão espiando, sem ter esperança de vencer. Vai depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para o céu. Fala a Deus, fala a Deus, toca-me com brasas do altar. Fala a Deus, fala a Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus nos saudará, bem-vindo. Essa glória espero alcançar. Fala a Deus, fala a Deus, toca-me com brasas do altar. Fala a Deus, fala a Deus, sim, alegra tendo ao teu mandar. Aleluias, glórias a Deus, irmãos. Mais um culto que temos agora titulado aí como o dia do culto de missões, né? Já é o 6º desse ano. O ano está passando aí de uma certa forma extraordinária, rápido, né? Mas tem que ser assim, irmãos. Se não fosse assim, a gente não... foi o que Jesus anunciou, né? Que os últimos dias seriam abreviados, porque muitos irmãos de repente não aguentariam pelo tempo se fosse mais demorado. E nós estamos aí, irmãos, pela graça de Jesus. Um grupo aqui está talvez semelhante, pequeno que era antes, uns tempos atrás. Passamos aí uma semana tribulosa, né? Uma semana que tivemos algumas perseguições, mas que Deus seja louvado em tudo, irmãos. Creiamos no Senhor Jesus para que nós alcancemos a nossa vitória. Não desesperem, irmãos. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. Eu sei, irmãos, que às vezes é difícil confiar em certas áreas, em certas situações. É complicado, os irmãos têm essa dificuldade, mas o nosso Senhor Jesus nos entende. O nosso Senhor Jesus nos compreende. Ele sabe perfeitamente a necessidade de cada um de nós. Ele sabe a dificuldade de cada um de nós. Às vezes nós que não entendemos Jesus, porque às vezes nós queremos que Ele resolva as coisas assim. Não é assim que funciona. Deus tem o tempo dele, Deus tem o tempo certo de agir. Muitos dizem, Deus chegou atrasado. Deus nunca chegou atrasado. Deus chegou, foi no momento certo, irmãos.
Veja só, um exemplo que eu dou para os irmãos, José estava preso. E José, quando anunciou aquele sonho para o copeiro e para o padeiro, ele avisou, um vai viver, o outro vai morrer. E passou-se os dias, aconteceu tudo direitinho. E surgiu uma vaga de padeiro, irmãos, naquele lugar. Só que o copeiro esqueceu de anunciar que José estava lá na prisão. Se José subisse, ia ser padeiro. Mas Jesus estava preparando uma vida melhor para José, para ser governador. Irmãos, a vaga de repente pode até surgir, mas não é para ser para nós. Ela é para ser para uma outra situação. Então entendamos, irmãos, o tempo de Deus, para que assim nós venhamos compreender o que Deus tem nos falar, né? As nossas irmãs, o grupo Shekinah, se prepare, vamos adorar o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos aí, continua firme. O grupo, continua orando por este grupo, irmãos, as irmãs, os jovens, o pai, cada departamento das crianças, que ore ao Pai para que venha dar prosperidade para cada um desses departamentos e fortalecer cada um desses departamentos. Logo após aqui, vamos ouvir também a turminha da fé.
Aleluia. Turminha da fé, em nome de Jesus. Enquanto a turminha da fé se prepara, irmãos, hoje eu dou esse culto de gratidão pelos 28 anos de casado que nós tivemos, né? Em nome de Jesus. E vou deixar aqui um versículo, que foi o versículo que foi incluso no nosso convitinho ali. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Em nome de Jesus, meu amor, te desejo aí muitos anos ainda à frente comigo. Em nome de Jesus, obrigado por me tolerar até aqui. E continue me tolerando em nome de Jesus. Eu te amo, fique firme, viu? Você vai vencer em nome de Jesus. Até Jesus voltar e nos levar. Amém? Em nome de Jesus, turminha da fé logo após o exército de Deus.
oportunidade. E logo após, não sei, a irmã está aqui, a Claudiane, para coordenar o coral? Tá não? Aleluia. Então vamos ficar. Depois talvez a gente vai passar os nossos slides aqui logo após os vencedores. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Santo e santo, ó Pai. Aleluia. Tu és santo, ó Deus.
Aleluia. Vamos ouvir o coral. O nosso irmão Alisson vai estar regendo aqui o coral na falta da nossa irmã Claudiane. E logo após o nosso pastor Teone vai estar aqui justificando os irmãos e apresentando os visitantes e também orando pelos dízimos e oferta. Aleluia. Talvez Cristo vem, talvez Cristo vem, talvez Cristo vem, talvez Cristo vem, talvez Cristo vem. Talvez Cristo venha ao rei da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora, os mortos fora dos sepulcros lá fora, Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmão, espera que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos, do mundo então nos por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fluiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia. Pastor Teone apresentando os visitantes. Logo após a nossa irmã Micaela estará louvando o Senhor enquanto é colhido os dízimos.
Paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Estamos felizes, né, irmãos? Justificados aqui, o irmão Pablo e a irmã Claudiane hoje, né? Que não vão estar aqui. Irmão Neildo, né? Esposa, né? Aleluia. Irmão Neildo também e a esposa não estarão aqui. Irmãos, nossos visitantes, que já nos visitam a primeira, a segunda, até a terceira vez, levanta as mãos aí, por favor. Eu acho que tá todos aqui já de casa, né? Não, já são de casa já, né? Ele riu lá, um olhou para o outro, já são de casa, né? Tem um casal ali, irmãos, né? Não é a primeira vez que eles vêm aqui, já tem umas 3 vezes já, não é? Aleluia, já são de casa, amém, irmãos? Aleluia. Quem ficou feliz com o casal aqui, irmãos? Amém. Vamos falar um bem-vindo para eles? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia. Nós nem vamos cantar visitantes hoje, viu? Nem vamos cantar visitantes. Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Irmãos, talvez você veio do Brasil, até o casal aí, talvez já servia a Deus lá e chegou aqui e ainda não decidiu. Olha, a igreja está de braços abertos, tá? Nos procurem. Irmãos, nós não podemos ficar desligados. A Bíblia fala que se formos desligados aqui, será desligado lá, mas se formos ligados aqui, nós seremos ligados lá, amém? Vamos levantar todos os irmãos de pé, vamos fazer uma oração, logo após a irmã Micaele, não foi isso? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade. Chegou a hora, Senhor, de contribuirmos com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Senhor, continue sustentando, guardando, Senhor, continue multiplicando o mesmo, ó Pai, no celeiro, Senhor, de cada um dos teus filhos. Papai do Senhor, o Senhor é o dono da prata, o dono do ouro, o Senhor é dono de todas as coisas, por isso eu entrego em tuas mãos. Senhor, o Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor sabe o que nós necessitamos, mas que nós também venhamos entender, ó Pai, que existe um propósito também, ó Pai, que é trazer a tua casa, meu Deus, com uma ação, Senhor, de gratidão, meu Pai, e entregar, Senhor, as nossas ofertas e os nossos dízimos, Papai do céu, que nós possamos entender, ó Pai, que também é uma forma de te adorar, em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, amém, aleluia. Contribua e contribua com alegria, irmãos. A paz, Senhor, para os irmãos. Ele vai fazer na sua vida. Eu conheço o seu cansaço. Eu conheço a sua dor. Quando pensa
Os slides estão de boa aí? Aleluia. Aleluia. Vamos estar passando os nossos slides, irmãos, daquilo que está acontecendo ali em Cansanção, né? Aleluia. Isso aí, irmão, já é o preparo da cerâmica que está já acontecendo já em alguns lugares ali. A cerâmica já chegou e já instalaram algumas das pedras também. Está acontecendo já o preparo para a gente já ter o nosso piso pronto ali, se Deus quiser, né? Aí já o telhado da casa pastoral estava no engradamento, mas já está com o telhado já, graças a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos podem reparar na foto da direita aqui, ali já é as pedras da cileira, né? Da janela já estão instaladas, e também já no púlpito lá também já estão instaladas elas também. Aleluia. Essa é a casa pastoral. Estava no reboco, a foto está meio descoordenada ali, mas graças a Deus, irmão, está acontecendo já para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Esse aí é o piso do templo, estava sendo batido, mas já está tudo terminado já, graças a Deus. Isso aí é a igreja, no caso, é o templo, né? Eles bateram contra piso ali, todinho ali na área já. Aleluia. Aí já estava preparando para colocar as pedras, né? Que ia ter ali, com os degraus, tudo juntinho. Graças a Deus, irmãos. Aleluia. Eles finalizando os rebocos, né? Aí a janela sendo preparada também para receber as pedras. Aleluia. Esse aí é o terraço, né? Graças a Deus, irmãos. Aí já estava acontecendo as pedras. Os irmãos podem ver os degraus, à frente, né? Aqui os irmãos, o pastor Oceni na casa de uma irmã, dando uma força ali, eu não entrei em detalhes se ela estava doente ou o que é, mas eles fizeram uma espécie de uma faxina na casa dela e foram lá auxiliar essa irmã, e houve o culto também à noite, se eu não me engano, lá nesse local, não na casa dela específica, mas na casa vizinha, e graças a Deus, irmãos, houve almas ali aceitando Jesus lá também. Aleluia. Aí as irmãs tudo ali empenhoradas para poder auxiliar, né? Para fazer aquela faxina daquela casa lá. Do lado direito ali o aniversário, comemorando ali aniversário de casamento deles, do pastor Roceni e da irmã Simone. Fizeram uma surpresinha, a irmã dele foi lá visitando e fizeram um jantar para os dois ali, só para os irmãos tirar a dúvida, é suco de uva, tá? Que está na mesa ali. Aí seria, se eu não me engano, o culto que eles fizeram à noite lá. Essa aí já é um culto numa outra casa também. Pastor Oceni tentando ser cinegrafista, mas continua como pastoreando, que acho que vai ser melhor, né? Aleluia. Aleluia. Os irmãos a todo vapor ali fazendo o reboco da casa, né? Graças a Deus, irmãos, tá tudo andando direitinho ali, se Deus quiser, mais breve ainda do que eu imaginei, que deve finalizar a obra lá. Eles já essa semana já entra o eletricista, já fazendo a parte da eletricidade, logo após já vem também finalizando o resto das coisas que tem no templo, como na casa pastoral. Tem uma quadra no fundo ali para os irmãos. Aí a irmã fazendo a faxina, a irmã Simone. Irmãos, louva a Deus pelas casas que tem as dishwashers, né? Os tanques maravilhosos, lá é o que tem. Às vezes, quando tem um tanque, tem que dar graças a Deus, porque às vezes é num riozinho, num tacho, que eles lavam as suas coisas. Então ali, os irmãos, até o nosso diácono lá,
cooperador, lavando as roupinhas lá, coisa pegou de geral mesmo para todo mundo, irmãos. Graças a Deus. Essa ali é a esposa do irmão lá, todos os dois lá. E ele se dedicou muito bem na lavagem de roupa, né? Que a irmã vai jogando a bacia e vai dando conta do resto, né? Aleluia. Amém? Fechou? Aleluia. Opa. Isso é depois da limpeza, né? Os irmãos aí, irmãos, as casinhas geralmente é isso aí, para os irmãos entender a dificuldade que encontra o povo lá, né? Amém? Aleluia. Tivemos até um fim para finalizar, né? Graças a Deus, aleluia. Então, irmãos, como eu falei ali em Cansanção, em Biruçu, tiveram, se eu não me engano, foi antes de ontem, não sei se foi sexta ou se foi quarta, tiveram o culto ali, e esse culto que tiveram foram 6 almas a mais acrescentadas no rebanho ali. Então, graças a Deus tem acontecido, teve mais, se eu não me engano, mais 6 ou 8 almas em Cansanção, quando o pastor fizeram um culto, irmão. Ele iniciou na parte da manhã e fechou só à noite, em oração com os irmãos. As crianças participaram, todos participaram ali, e quando ele estava fechando o culto, houve manifestação do Espírito Santo naquele local. Batizaram ali, houve batismo no Espírito Santo, adolescentes, jovens, adultos, e manifestação até de diferentes línguas em algumas das pessoas. E também houve manifestação maligna, se eu não me engano, acho que foi 2 ou 3 pessoas que teve ali possessa do inimigo ali, e houve vitória, que o pastor orou e aquelas almas até aceitaram a Jesus. Então Deus está fazendo muitas coisas que no olhar humano não consegue ver, mas no espiritual, irmãos, aquele local está sendo dominado pelo Espírito Santo ali, pela palavra do Senhor, está levando, alcançando almas que não, as pessoas às vezes ficam um pouco atônitas com o transformar. Ele me relatou que uma pessoa, se não me engano, ela era diretora ou é diretora ou foi diretora do colégio lá, e ela esteve lá na igreja por um período de tempo e depois sumiu, agora voltou com força de ficar e quer se batizar. E tudo indica que nós teremos em setembro ali, na nossa inauguração do templo, nós teremos 4 almas, se não me engano, batizando. Então, irmãos, eu creio que vai ter mais ainda, em nome de Jesus, porque Deus está fazendo. A cada ano que passa, irmãos, pelo menos 2 batismos nós temos sendo realizado ali. Foi realizado um em março e agora será realizado um outro em setembro. E, irmãos, para falar a verdade para vocês, eu vejo que ali está realizando até mais do que principalmente aqui na sede. Nós vamos dizer que aqui nós tivemos um batismo recente aqui, se eu não me engano, foram quantas almas, pastor? 3 ou 4 batizados? 4 batismos. Então, lá já é o 2º batismo com 4 almas acontecendo, 3, 4, ou seja, esse ano vai fechar provavelmente com pelo menos 7, mas eu creio até mais, batizado ali. Então, Deus está agindo, graças a Deus mesmo que Deus está agindo naquele local. Então, continuo orando, irmãos, por aquele missionário, a irmã Simone, o pastor da Roseli, para que continue dando força. Irmãos, eu estava sentado ali lembrando, o pastor, quando a ovelha tem a sua necessidade, a sua dificuldade, o pastor não enfrenta só horas boas para agir, para atuar com a ovelha. Horas às vezes dificultosas, momentos dificultosos, mas o pastor faz a parte dele, vai lá aconselhar, vai ajudar, vai correr atrás. O pastor às vezes sai de madrugada com gente no carro para poder socorrer os membros que ali estão passando por dificuldade, porque não tem hospital ali por perto. O hospital mais perto é 46 quilômetros de distância. Então ele às vezes o pastor não tem essa folga que às vezes os irmãos imaginam. Ele está lá só pastoreando, de noite ele vai lá, faz o culto e vai embora, pronto, acabou. Não é isso. O dia dele começa a certas horas da madrugada e termina a certas horas da noite. Então, mas Deus está fazendo e Deus está cuidando. E eu louvo a Deus pela garra, pela força, a disposição que eles têm de fazer a obra. A irmã Simone passou o que passou, mas não deixou de fazer a obra. Essa
é a índole pessoal de um grande missionário. É aquela que não olha a disposição do tempo, é aquele que não não olha o momento da saúde, não olha nada disso, ele olha o momento de semear a semente e propagar o Evangelho de Jesus. Então, oremos por eles em nome de Jesus. Inclusive, gostaria de chamar aqui 2 obreiros à frente para representar o pastor Roseni e o nosso pastor Douglas e o pastor Darcy Cia presente aqui também, e nós estaremos orando pelos nossos missionários. Vamos incluir eles em especial, mas também os demais missionários que existem por aqui. Nosso pastor Natanael vai fazer essa oração. Verdade, amém. Amém, verdade. O pai do nosso irmão Thaleson está ali por perto, um pouco distante da onde o pastor Roseni está, mas é ali naquela região precária, que é a região dificultosa. Eles estão lá, e por doença ou não, mas estão lá fazendo a obra do Senhor, né? Então o pastor Natanael vai fazer essa oração, incluindo o nosso irmão, pastor, como é que é o nome dele? Adei. Valdeir. Pastor Natanael, Valdeir, apresenta aí. Valteir, entendeu? Aleluia, é com T. Aleluia. Pastor Douglas, pastor Roseni e família, né? O pastor Douglas e família, o nosso pastor Darcy, o pastor Valteir e família que estão ali, né, no campo também missionário. E os demais irmãos missionários espalhados por este mundo afora, né? Graças a Deus. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos para cá e vamos orar. Pai, neste momento, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, meu Pai, pela vida para os seus filhos, ó Pai querido, que se doaram, meu Pai, para a obra missionária. Está aqui nessa noite, ó Pai, nosso pastor Darcy, ó Pai, juntamente, ó Pai, com a irmã Jeane, ó Pai, esse casal, qual o Senhor tem usado poderosamente para nos pastorear, para nos ensinar a Tua palavra, Senhor. Aqui também está, meu Pai, que do irmão Márcio, representando, ó Pai, o pastor Douglas, ó Pai, que está ali no Porto, meu Pai, pastoreando, meu Pai, querer aquela obra, aquela igreja, aquele rebanho, juntamente com a irmã Suzy, meu Pai, continua sustentando, ó Pai, os teus filhos, dando graça, meu Pai amado, dando sabedoria para que os teus filhos possam continuar, meu Pai eterno, fazendo a tua obra, meu Pai eterno, com zelo, Senhor. Aqui também está o evangelista Flávio, meu Pai, representando, meu Pai, o pastor Roseni, que está ali no Vale de Jequitinhonha, meu Pai, apregoando a tua palavra, juntamente com a sua esposa, papai, irmã Simone, meu Pai, continua abençoando aquela família, guardando aquela família, meu Pai, que tem apregoado a tua palavra, que tem semeado as boas novas, meu Pai, naquele lugar, Senhor. Aqui também está, meu Pai, o nosso diácono Thales, meu Pai, representando o seu Pai, o pastor Valteir, meu Pai, continua guardando o teu filho, meu Pai, abençoando poderosamente, meu Pai, restaurando a saúde, ó Pai, do teu filho, ó Pai querido, juntamente com a tua esposa, que está agora no campo missionário. Pai, neste momento nós oramos ao Senhor, cobrindo, meu Pai, esses obreiros, essas famílias, meu Pai querido, com esta oração, continua guardando, sustentando poderosamente. Assim nós oramos ao Senhor e já somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Chegou ao meu conhecimento aqui, irmãos, estaremos fazendo outra oração aqui, o pastor Marcos vai fazer essa oração. O nosso irmão Valdir está passando muito mal, pediu para até, inclusive, ser justificado aqui, e a mãe do nosso irmão Luiz Fernanda, está passando mal. Luiz Fernanda, a mãe dele, está passando muito mal, foi ali no hospital com complicação do coração. Então vamos fazer essas duas orações. E os irmãos que precisam também, quiser pegar um gancho aí com essa oração, né, do pastor Marcos aqui em prol deles, vem aqui à frente, estaremos orando sim, em nome de Jesus. Alguém representa o Valdir? Em nome de Jesus, o nosso irmão Luiz Fernando já está aqui se apresentando a mãezinha. Em nome de Jesus, irmãos, venha crendo que Deus vai fazer. Não é que o pastor Marcos vai fazer, não. É que Deus vai fazer. Ele que tem poder, Ele que pode, Ele que resolve, irmãos. Eu não resolvo nada, ninguém resolve nada. Mas o meu Jesus tem condição de ir lá agora, naquele hospital, curar aquela mulher e salvar ela, em nome de Jesus. Assim também curar o Valdir que está ali, em nome de Jesus. Pastor Marcos, em nome de Jesus, fazendo esta oração. Salve os irmãos, capaz do Senhor. Queria pedir aos obreiros, né, que pôssem a mão, né, e decretasse a vitória sobre esses irmãos, essas irmãs.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, meu Pai, já crendo no milagre, Senhor meu Pai, na vida de cada um irmão, Senhor meu Pai, meu Deus, vai de encontro, Senhor meu Pai, a mãe, Senhor do Luiz Fernando, Senhor meu Pai, entra, Senhor, com salvação, com libertação naquela alma, entra, Senhor meu Pai, com milagre, Senhor meu Pai, vai arrancando todo o mal, Senhor meu Pai, vai entrando, Senhor meu Pai, com a providência, aonde os médicos não conseguem ir, o Senhor pode ir, Senhor meu Pai, vai de encontro também o Valdir, Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, que se encontra enfermo, Senhor meu Pai, nós não sabemos o que é, mas o Senhor que é conhecedor de todas as coisas, o Senhor sabe a necessidade do teu filho, visita ele agora, Senhor meu Pai, vai de encontro ao teu filho, vai arrancando toda enfermidade, todo mal, Senhor meu Pai, vai de encontro também, meu Pai, a vida dos teus filhos, Pai, que deram esse passo de fé aqui na frente, que vieram à frente, Senhor, precisando de um milagre, ou se estiver representando alguém, Senhor meu Pai, visita agora, vai arrancando toda enfermidade, todo mal, Senhor meu Pai, dando vitória ao teu povo, Pai, nós te pedimos, Pai, decretamos a vitória, em nome de Jesus, amém. Deus amado, vamos ouvir uma palavra pelo nosso irmão Lucas Torres e logo após, depois já estaremos adentrando aqui a palavra do Senhor, irmãos. Eu vejo como futuros missionários e pastores, né? Tanto os pequenos que tem aqui na casa do Senhor, são pessoas que um dia vai tomar o lugar de alguns que estão partindo. Essa geração vai sair, outra geração vai entrar, e assim vai acontecer na palavra do Senhor. O que nós não podemos é deixar esse elo quebrar, que se ele quebrar, a palavra do Senhor vai ficar desfalcada, anunciada aí em alguns lugares, né? Então, irmãos, investimos forte mesmo nos nossos pequenos, porque eles é a continuação daquilo que nós estamos fazendo no dia de hoje. E se eu não der essa continuidade, o elo vai quebrar, a coisa vai começar a desandar, irmãos. E a igreja está precisando focar nisso aí, está perdendo muitos jovens. A igreja tem perdido com muitos jovens, porque às vezes não há um investimento na vida deles e eles acabam se dispersando. E a culpa, muitas vezes, irmãos, somos nós, os pais, que falham nesta área, que falhamos neste local. Então, que Deus abençoe os irmãos aí, que é pai de adolescente, de jovens, de crianças, continue investindo neles, que o campo é bom e está certo esse investimento, que vai ser bom retorno para cada um de nós, irmãos. É herança do Senhor, foi nos dada, nos entregada para assim cuidar desta herança. Irmãos, que feio nós chegarmos lá no céu e a nossa herança não chegar. Que dificultoso será, né? Então, irmãos, oremos por eles para que nós não venhamos. Eu vejo o grupo de jovens vencedores, às vezes aqui desfalcado. Ah, mas o que aconteceu? Teve que desligar, teve que fazer aquilo. Mas, irmãos, nós temos que ajudar, nós temos que auxiliar, porque eles é o futuro, eles é o que vai acontecer lá na frente. É esses jovens, irmãos, as nossos adolescentes, as nossas criancinhas, os pequenininhos que estão aqui. Eles são os futuros da igreja, os futuros missionários, futuros pregadores, futuros pastores. Em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos. Logo após o nosso irmão Lucas, vamos aqui, estará já iniciando a nossa palavra da noite. Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, o tempo estava acabando ali, eu achei que não ia chegar não, né? O Senhor sabe todas as coisas. Irmãos, eu queria ler alguns versículos em Apocalipse aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 1. Quando eu frequentava outra igreja, outra doutrina, eu tinha medo de ler em Apocalipse, porque era muito, botava muito medo, né? É o fim dos tempos, Apocalipse. Só que eu não entendia o que realmente era o Apocalipse, né? O que fala em Apocalipse, né? É uma revelação tremenda, né? E eu tinha medo de ler. Quando falava em Apocalipse, passa, não vou ler não. Mas o Senhor tem cuidado, né, irmãos? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu queria achar que hoje o pastor falou bastante pra gente sobre o caminho, né, irmãos? O caminho, que caminho nós estamos seguindo, né?
relaxar aqui, irmãos, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Só tu és Senhor, tem. santo, ó Pai. Só tu és digno, Senhor. Aleluia. Intercedendo, irmãos, em nome de Jesus. Saiu da memória. Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Fala do caminho. Exato. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso és, Jesus. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu és santo, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha, Pai. Oh, aleluia. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Irmãos, o pastor enfatizou bastante para a gente hoje aqui sobre o caminho, né? O caminho, se a gente está nele ou não, né? Às vezes nós falamos, gente, eu participo da igreja, eu vou lá, congrego um ou outro culto, sou amigo de crente, mas isso não quer dizer que você não está no caminho. Significa que você está próximo dele, mas você não está dentro dele. Você não está caminhando nele, né? E é importante, está escrito aqui no telão também, Jesus é o caminho, mas quem caminha é você. É você quem decide se realmente você vai passar por esse caminho. Não basta você só conhecer o caminho, não basta você só sentir um pouquinho do que o irmão sente ali. O importante é você estar dentro dele e seguir, porque Jesus tem preparado novas moradas para a gente. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Santo nome, Senhor. O evangelista Carlos vai fazer oração pelo nosso presbítero Márcio, né? Presente de aniversário do Departamento de Missões para ele. Em nome de Jesus, que Deus venha usar ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, te agradecendo, Pai, nesta noite por esta oportunidade. Onde o Senhor já falou conosco, Pai, através dos louvores aqui neste lugar. Onde o Senhor tem expressado, meu Pai, a grandeza de Ti, ó Pai, em nosso meio. Pai, em nossos corações, Pai, que viemos aqui, ó Deus, para trazer o nosso culto, para adorar ao Senhor. Pai, já adoramos a Ti, ó Pai, agora vamos ouvir o Senhor falar conosco. Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor que o Senhor venha usar o Teu Filho nessa noite que já está nas Tuas mãos. Pai, na autoridade, o poder da Tua palavra, e o Teu nome venha ser exaltado e venha ser glorificado. E o Senhor pode fazer, Pai, o que o Senhor quiser fazer em nosso meio.
meio, porque o Senhor tem liberdade em nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos ler a palavra. Eu quero usar o texto que nós lemos hoje na classe como referência para a gente falar algo do amor do Senhor. Eclesiastes, no capítulo 3, somente o versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3. Glória a Deus. Amém. Deus, santo, a palavra de Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém. Vamos todos num só coral? 1, 2, 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Pode se sentar. Eu tive, o pastor João disse que é um presente de aniversário, né? Eu já agradeci a Deus, né? Por Deus ter me dado mais um ano de vida, meu filho, tem me guardado minha família. Então é motivo de ser grato ao Senhor e é um excelente presente, né? Poder falar um pouquinho do amor de Jesus. E hoje nós iniciamos falando do amor de Jesus ali com os jovens e nós falamos um pouquinho sobre esse tempo. E nós vemos que a importância que há o tempo, falei um pouquinho para eles também dos tempos que nós estamos vivendo de hoje, um tempo de angústia, um tempo de tristeza, um tempo de perseguição e a forma que nós olhamos as coisas, como que nós observamos tudo, como que nós relacionamos com esse tempo, como que nós, no nosso dia a dia, nós fazemos aquilo que nós queremos, a nossa vontade, o nosso tempo, e como que nós lidamos o nosso tempo e o tempo de Deus na nossa vida. Porque há dois processos. Nós sabemos que o tempo de Deus é totalmente separado do nosso tempo. No entanto, a Bíblia vai ser bem clara que nós temos o tempo Kairos e o tempo Cronos. Cronos é o nosso tempo, Kairos é o tempo de Deus na nossa vida, que é totalmente diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, daquilo que nós queremos. E a lição dessa manhã falou um pouquinho sobre a vida de Davi. Nós estamos estudando sobre a vida de Davi. Eu não vou aqui me agarrar somente na vida de Davi, mas eu achei bem interessante que a Bíblia diz que tem um propósito para todo tempo, né, debaixo do céu e aqui na terra. Há um propósito para tudo na nossa vida. Agora, nós entendermos esse propósito de Deus na nossa vida é outra coisa. É outra coisa. Entender aquilo que nós queremos é mais fácil, mas aquilo que Deus tem para nós. Nós observamos que Davi, quando o profeta vai à casa de Jessé, Davi não se encontrava em casa, Davi estava no campo tomando conta das ovelhas. Davi era o menor dos seus irmãos. Era o pequenininho, né, que fazia as coisas que ninguém queria fazer, né? Não é assim? Ele era, digamos, o rejeitado da casa. Eu não sei se aqui os irmãos já tomaram conta dos porquinhos de casa. Sempre tem um que é o coitadinho que tem que ir lá, que tinha que tratar dos porcos, tratar das galinhas no final do dia. Os irmãos mais velhos nunca queriam ir. Os irmãos lembram disso? Então eu vejo Davi como ali, né? Que tinha que tomar conta do rebanho, né? Os pais aqui que têm a minha idade, acho que lembram disso, né? Então eu vejo que Davi, por ele não estar em casa, quando o profeta chegou, passou os mais fortes, os mais bonitos, os valentes, guerreiros,
não é esse aqui. Mas Davi era bem mais novo do que seus irmãos. Aos nossos olhos, Davi não estava preparado, mas mesmo assim Deus ungiu Davi. Glória a Deus. Agora vejamos e tentamos entender como que o que nós pensamos no nosso tempo, como que é totalmente diferente do propósito de Deus e do tempo de Deus. Se Davi foi ungido, automaticamente aos nossos olhos, Davi poderia automaticamente assumir o reino de Israel. Correto? Ele tinha acabado de ser ungido pelo Senhor. Todos já sabiam que Saul já tinha sido rejeitado pelo nosso Deus. Todos sabiam. A terra de Israel já sabia que Saul tinha sido rejeitado. Mas Davi, quando conhece Saul, quando vai à guerra e mata aquele gigante, ele chega a Saul com respeito. Ele chega a Saul e trata Saul como seu rei, porque Saul era o rei da nação de Israel. Mesmo Davi já tendo sido ungido pelo Senhor, ele teve respeito. Ele honrou o rei aqui nessa terra. Ele honrou a liderança que tinha nessa terra. Ele teve a capacidade, a humildade de tratar o rei com honra. Quando ele ganha aquela guerra, automaticamente, como o pastor Sandro já sai dali como genro do rei, correto? Mas ali o rei trai ele e faz outra proposta a ele para ele sair à guerra de novo para tentar que Davi perdesse sua vida. Mais uma vez, Davi vai e volta com vitória e mais uma vez ele alcançou. E com isso, o que aconteceu com Davi? O tempo foi se passando. Davi não sentou no trono. Davi não sentou no trono. Davi já tinha sido ungido. Eu não sei se Davi tinha o sonho de ser o líder de Israel, mas dá para observar que Davi tinha outra coisa, que era o chamado. Jesus. Davi já tinha sido ungido e Davi observava que Davi tinha o chamado para a liderança. Então nós observamos que mesmo em tudo que aconteceu, quando nós observamos, Oh, Espírito Santo. Davi por inúmeras vezes ele teve a oportunidade de matar o rei. Nós sabemos a história. Quando ele chega dentro daquela caverna, ele chega a cortar um pedacinho do manto de Saul para provar que ele esteve pertinho de Saul, estava com ele, mas ele teve temor, porque ele sabia que Saul era ungido do Senhor. Como que eu vou tocar no ungido do Senhor? Tantos nos dias de hoje que não tem respeito, não tem temor, não honra a quem merece honra nessa terra. Saul errou? Sim, Saul errou, mas Saul era ungido do Senhor, e Davi temeu pela sua vida, e em temor a Deus, ele não tocou no rei. E logo em seguida nós sabemos que Saul vai à batalha e morre ele e seus 2 filhos. Ao invés de Davi comemorar, Davi se prostrou em prantos. Chorou porque ele perdeu o seu rei e perdeu o seu melhor amigo. E conversando com os jovens hoje, a gente tem que parar às vezes para analisar a Bíblia um pouquinho. Automaticamente, se Saul morre, automaticamente Jonas era suposto ser o próximo rei. Algo automático. Mas quando Davi, ele é ungido, e quando Saul tinha sido rejeitado, começa-se o murmurinho. Não, Saul foi rejeitado pelo Senhor. E nós, lendo a palavra do Senhor, nós vemos que no início de toda essa tribulação, de todas essas dificuldades, essas batalhas, Jonas tentando ficar do lado do pai dele, mas a amizade que ele criou com Davi foi tão sincera, que ele não deixou abalar e não misturou as coisas. Ele foi fiel ao seu amigo e fiel ao seu pai. Ele soube se colocar, se prostrar em uma posição
aonde ele não traiu nenhum dos dois. No entanto, ele morreu no campo de batalha com o pai dele, mas também não traiu o seu amigo. E automaticamente, se nós olharmos, ele era para ser o próximo rei. Aí eu digo, eu pergunto para mim, se fosse qualquer um de nós, se fosse eu, a vontade de reinar, de ter o poder, seria muito grande. Se nós olharmos para nós e olharmos para o mundo que nós vivemos hoje, a maioria das tribulações, das guerras, é por causa de quê? Do poder. E Jonathan, ele teve a oportunidade de ter o poder na sua mão e dar continuidade ao reinado do seu pai. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. Jonathan entendeu e viu que era para ele sair de cena e que o pequenininho que estava lá tomando conta do rebanho passou por todo esse período. Aí nós vamos começar a entender o tempo de Deus. Ele passou, foi ungido quando tinha acabado de matar um leão, um urso. Os irmãos dele não deram muita bola para ele, que ele tinha feito aquilo, não acreditavam muito nele, né? Zombavam dele. Mas Davi tinha começado o seu preparo lá no rebanho, tomando conta das ovelhas. Primeiro pegando o cheiro das ovelhas para ele. Davi mostrou o amor quando ele foi levar a comida para os seus irmãos. Quando ele viu o nosso Deus, o Deus de Israel, sendo zombado por um gigante, por um guerreiro, ele não aceitou aquela situação. Quantas das vezes nós nos deparamos na rua, no trabalho, pessoas zombando da nossa crença, zombando das pessoas que nós estamos juntos dentro da igreja todo dia, que estão com os joelhos prostrados, orando por nós, e nós nos calamos, sendo covardes. Davi não, apesar da sua estatura, perto de um gigante, falou, não, eu não aceito isso. Eu não aceito, porque o meu Deus me livrou quando eu precisei. Ele confiava, e o salmo que nós lemos hoje, Davi fala isso com muita convicção. É convicção do Deus que ele cria, do Deus que deu ele o livramento nos momentos aonde Deus estava preparando. Deus foi preparando Davi passo a passo para que ele pudesse chegar ao reino. Então, nós observamos que da mesma forma Jesus, quando Jesus nasce, que vem, eles tentam matar todas as crianças, eles são levados, Maria e José levam Jesus, foge. Deus foi preparando tudo, foi dando todos os escapes. Quando Jesus aparece com 12 anos, que os pais os deixam para trás, muitos criticaram seus pais. Foi onde Jesus teve a sua primeira aparição, ensinando dentro da sinagoga. Mas, biblicamente, dentro da nossa Bíblia, Jesus só volta aproximadamente aos 30 anos. Nós ouvimos falar de Jesus. Onde estava Jesus? Onde estava Davi? Aleluia. Momento de preparação. Nós temos que ser preparados. Nós temos que ser moldados para fazer a obra do Senhor. Não é porque nós fomos ungidos ontem que o Senhor vai colocar algo na nossa mão para liderar. Nós temos que ser amassados, nós temos que ser preparados, temos que ser moldados, temos que entender o propósito de Deus na nossa vida primeiro. No entanto, quando Jesus volta à sua primeira aparição, sua mãe fala, Jesus, o vinho acabou. O que ele responde para sua mãe? Mulher, que tenho eu com isso? Que tenho eu com isso? Jesus estava dizendo para ela, a minha hora ainda não chegou. Aos olhos da mãe, a hora dele era aquela hora. Mas ele falou, não, a minha hora ainda não chegou. Da mesma forma, Davi teve a paciência de esperar.
a sentar no trono. A paciência de esperar em ter o poder em suas mãos. Porque Davi sabia que o poder não era dele, mas era daquele que estava com ele. Porque na maioria das vezes o homem ou a mulher quer o poder para si, para ter a vanglória para si mesmo. O tempo do homem, a vontade do homem. Mas a vontade de Deus, Ele levanta e derruba na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e às vezes nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Aí eu, conversando com os jovens, e disse para eles: olha o tempo que nós estamos vivendo. Vocês acham que Paulo, quando cantou na prisão, foi um tempo muito fácil? Vocês acham que, por acaso, quando Paulo estava cantando com Silas, é onde o doutor Lucas estava ali do lado dele, escrevendo, redigindo? Deus permitiu ela de entrar dentro daquela cadeia e começou a redigir as cartas que Paulo foi escrevendo. Foi nos momentos de mais tribulação na sua vida, nos momentos de mais perseguição, aonde Deus preparou aquele irmão, aquele varão, para poder nós testificar da vida dele hoje, falar do amor que ele teve para com os seus demais irmãos, nos momentos de mais tribulação na vida. Deus preparou o tempo na hora certa. Mas que tempo dentro da cadeia para escrever as cartas que nós lemos hoje? Debaixo de uma tribulação, de uma perseguição, ao fio da espada, da morte, não simplesmente de ser mandado embora para casa. Olha a diferença, olha o contraste, ao fio da espada, morte, e nós hoje estamos chorando, angustiados, tristes, abatidos, porque nós corremos um risco de ser mandado para casa. E o nosso irmão Paulo ali começava a cantar, e a glória do céu descia, as cadeias quebravam, a presença de Deus era real. O tempo de Deus chegou na vida dele. O tempo de Deus chegou na vida de Davi. O tempo de Deus chegou na vida de José, como o nosso pastor João disse. Parece que ele estava conosco hoje cedo, nós falamos um pouquinho. José primeiro sentou no trono. Não. José primeiro foi traído pelos seus de casa, seus irmãos. Irmão de sangue, não é irmão de igreja não, irmão de sangue. Joga primeiro num calabouço, depois vende como escravo. Aonde o nosso pastor disse, não foi da noite para o dia que ele chegou ao trono, ele foi preparado, ele foi moldado. Porque o dia que ele chegou no trono, Deus deu a ele sabedoria, ele já estava preparado para certas situações. Imagina José despreparado recebendo seus irmãos. O que seria? Ele mandava o que, pastor? Matar os seus irmãos. Mas o Deus que nós servimos, ele foi preparando José. Quando os irmãos chegaram, opa, peraí, primeiro deu eles peraí um pouquinho, agora vamos conversar, vamos entender. Quando eles caíram em si, foram prontos. Eles pensaram que José ia mandar matar eles. Não, meus irmãos, eu amo vocês. Aonde o pastor começou a falar sobre perdão na terça-feira. Propósito de Deus, o tempo de Deus. Às vezes, se José tivesse escapado no percurso para o Egito, tivesse fugido, tivesse tentado voltar para casa, os irmãos teriam matado ele. Mas não, Deus guardou. Aonde ele colocou a planta dos pés, Deus foi guardando. O propósito e o tempo de Deus na vida dele foi cumprido. E ele entendeu o propósito de Deus e o tempo necessário para que ele fosse preparado. E às vezes nós temos essa grande dificuldade de entender o tempo de Deus e o propósito de Deus na nossa vida. Quando Jesus, igual eu disse, ele vai e faz aquele primeiro milagre.
nós observamos que ali a caminhada dele continua. Aí eu estava lendo outro dia e eu fiquei na lição anterior aqui da classe, quando se falou sobre a mulher adúltera, eu já li e reli esse texto, e quando se diz que Jesus, ele sai, ele vai ao Monte das Oliveiras, nós sabemos que toda vez que Jesus ia ao monte, Jesus tinha o objetivo de falar com o Pai, de orar. Jesus voltando, os demais o seguiram, porque sabia que Jesus ia ensinar. Em tudo que ocorreu com aquela mulher, nós sabemos a história, mas uma coisa que eu achei bem interessante, que pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Agora eu perguntei para mim, o que aquele povo foi para casa, com que ensinamento aquele povo voltou para casa aquele dia? O que aquele povo aprendeu aquele dia? Porque quando nós lemos a palavra, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente estava lendo. Jesus foi ali para poder ensinar. Se Jesus estava ensinando, eles tiveram que aprender alguma coisa. Todas as vezes que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós aprendemos algo. O que aquele povo levou de aprendizado para casa? Que Jesus faz uma pergunta. Jesus, nós conhecemos a palavra, sabemos que eles tentando Jesus, sendo malicioso, perguntas maldosas, tentando Jesus, Jesus com uma pergunta, faz um por um, botar a pedrinha no chão, ou no saco, e vazar, com uma pergunta. Aí eu olho para mim hoje, eu olho para a igreja, e nós lendo, eu me coloco no lugar deles, e às vezes eu vejo aqui a mulher que pecou na nossa frente, ou às vezes o nosso irmão que caiu, o nosso irmão que foi afastado hoje, os nossos irmãos que foram afastados, os nossos irmãos que deram um vacilo na vida, e a forma que nós olhamos os nossos irmãos. Ali tinha uma mulher, ela tinha sido pega no ato do... Aí nós olhamos e observamos que ali não tinha um homem também, né? Como nós sabemos muito, que ali eles intentando Jesus, que a mulher tinha que ser apedrejada, tinha que ser morta, correto? Mas ali o homem não se encontrava. Jesus faz uma pergunta, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles pararam para analisar a vida deles, e nós, por acaso, estamos analisando a nossa vida antes de nós abrir a nossa boca? Por acaso nós estamos analisando as nossas atitudes antes de nós abrir a nossa boca? Com uma pergunta, Jesus traz um grande ensinamento. Com uma resposta, Jesus não deu resposta àqueles homens. Ele só fez uma pergunta. Jesus depois pergunta à mulher: cadê os que te acusaram? Onde estão os acusadores? Eles não te condenaram. Jesus diz para ela: se eles não te acusaram, eu também não te acusarei. Mas Jesus, ele impõe uma condição àquela mulher. Ele impõe uma condição. Mas o que eu acho o mais interessante na história é o aprendizado que nós levamos com essa passagem, com o tempo. Se nós observarmos, ali era para ter morrido como Estevão morreu. Eu falei um pouquinho sobre Estevão na terça-feira. E
se nós fizermos uma pequena comparação, aquela mulher estava a ponto de se receber muitas pedras, ser moído, apedrejado, certo? Estevão recebeu muitas pedras, mas cada pedra que Estevão recebia no seu corpo, ele via o céu mais pertinho dele. No entanto, aqueles homens que estavam apedrejando ele, a Bíblia diz que via Estevão com o rosto de anjo. E mesmo assim, eles ficaram tão enfurecidos, tão raivosos, que eles taparam os olhos e continuaram jogando pedra. Assim que o inimigo faz conosco. Quando nós apedrejamos os nossos irmãos, nós chegamos a tapar os olhos de tanta raiva que nós não vemos aquilo que nós estamos fazendo. Mas agora, errar todos nós erramos. Quando nós voltamos aqui, que Jesus faz essa pergunta, nós observamos que todos nós somos pecadores. Então, como que eu vou falar do A ou do B se eu também sou culpado? Se eu também tenho pecado? Como? Se nós analisássemos mais, falássemos menos, nós teríamos uma vida muito mais feliz, muito mais amorosa, muito mais próxima um do outro. Teríamos muito mais comunhão uns com os outros, corpo de obreiro, se nós falássemos menos e agíssemos mais ação. Então nós observamos que Jesus, através de uma pergunta, nos deixa uma lição muito grande. Uma lição muito grande. Nós observamos que quando Jesus pergunta, a Bíblia diz que dos mais velhos até os menores fizeram a filinha e foram saindo um atrás do outro. Momento de reflexão na nossa vida. Nós estamos angustiados pelo que nós estamos vivendo. Sim, quem não está? A forma que está sendo feita, sim. Mas nós lemos o Salmo, e quando nós lemos o Salmo hoje cedo, o pastor leu: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós lemos isso com uma boca tão grande, mas na hora da ação, nós mostramos que nós somos falhos por demais. Agora, dizer isso é fácil? Não é, irmãos. Não é. Não é. Porque pode acontecer com qualquer um de nós. Mas nós não podemos deixar que isso venha desfalecer a nossa fé. Nós não podemos deixar que isso venha nos jogar para trás, baixar a nossa cabeça e ficarmos sem rumo, sem direção. Nós temos que ver que Jesus, ele é o caminho. O pastor disse aqui hoje, nós pegamos o finalzinho da lição. É o caminho, não tem outra solução. Nos momentos de mais dificuldade Davi esperou o tempo de Deus. Davi, ele não ficou escondido. Davi escondeu sim, no momento que foi conveniente para ele, que Deus mandou, na hora certa. Mas ele não traiu, ele não maldizeu o seu rei. Ele não agiu com trairagem e nem maldizeu, não foi maldizente ao seu rei, que era o seu líder, que era o rei de Israel. Ele nunca falou mal de Saul. Nós não podemos falar mal dos nossos governantes. Apesar de tudo que nós estamos vivendo, Jesus disse que é para nós dar graça. Em tudo dei. É difícil, irmãos. Claro que é difícil. Como que eu vou dar graça? Sim, o Senhor nos diz que dai graças. Dai graças. Eu digo aos irmãos, eu estava falando do tempo. O tempo para Davi chegou, o tempo para José chegou. O tempo para nós pode estar chegando. Se o tempo de Deus, o propósito de Deus for para nós aqui nessa nação, não tem demônio, não tem um homem que vai tirar.
É isso que eu tenho tentado colocar na minha mente, no meu coração. Se o propósito de Deus e o tempo de Deus na minha vida for aqui nessa nação, pode passar do meu lado, pode passar perto da minha casa, perto dos meus, mas vai ser aqui. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos que crer naquilo que nós lemos, aquilo que está na palavra, nós temos que crer. Então que nós viemos ter mais fé, nós viemos ter mais comunhão uns com os outros, que nós viemos deixar essas redes sociais que ficam perturbando a mente de cada um de nós, que se nós ficarmos nisso, nós vamos enlouquecer. Ok? Eu disse a um cliente meu essa semana, eu falei assim, eu não sei se nós vamos ter alguém para trabalhar, mas se ficar alguém, eu disse para ela, pastor, pode preparar um psicólogo, um terapeuta, pode para que o povo vai enlouquecer, vai ficar doido. Mas aos pés do Senhor, são poucos de nós que querem ir. Essa é uma realidade, eu falo para mim. Eu não estou falando para a igreja, eu estou falando para mim. Cair aos pés do Senhor e fazer como Davi fez, são poucos que estão fazendo. Aprendizado com aquilo que nós lemos na palavra do Senhor. Aprendemos que esperar o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é a nossa vontade, não é o nosso tempo. Nós podemos ser ungidos, ter o chamado e sonhar, mas não vai acontecer enquanto Deus não permitir. Não vai acontecer enquanto Deus não permitir. Temos exemplo muito claro na palavra do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.